A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus abençoado. Meus queridos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe, tá bom? Essa mensagem poderosa para a edificação de outras pessoas, amém? Também peço a colaboração de vocês aí, que vocês nos ajudem e deixe o teu like, que é apertar nesse dedinho aí, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. Vamos para a reflexão. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 13, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixe influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Amém? O escritor aqui de Hebreus está a nos ensinar, primeira coisa, que Deus não muda, Ele é imutável. Se nós olharmos para a palavra, vai estar escrito, amém? Que Ele é imutável. Então Ele é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, hoje, presente e será eternamente. Glória a Deus. Apesar que Deus tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, e Ele tem a preeminência de todas as coisas. Ele sabe de tudo, glória a Deus, exclusivamente das nossas vidas. Pois a palavra de Deus diz que antes que haja uma palavra na minha boca, Ele já sabe. Ele viu os nossos embriões. Nós ainda quando estávamos sendo gerados, né? Ele já conhece e sabe a minha e a tua vida, a minha e a tua história. Amém? Ele já traçou, já tem um caminho. Glória a Deus. Agora, cabe a nós escolhermos ao estarmos com Deus ou não. Amém? Então, Ele é o mesmo Deus. Ele disse que nós não devemos deixar se influenciar por essas doutrinas, esses novos ensinos heréticos de hoje, onde tira a supremacia de Cristo nas nossas vidas. Esse evangelho aí que é pregado, que é um evangelho que não é, o de Cristo, onde a prosperidade, os homens ostentam mais a prosperidade terrena do que uma vida em santidade com Deus. Pois uma vida em santidade com Deus requer conhecimento, e para eu primeiro conhecer, eu preciso me disponibilizar para as coisas de Deus. Amém? Através do conhecimento vem o entendimento. E se eu entendo, eu cumpro, eu faço a vontade de Deus. Amém? Eu pratico a palavra de Deus. Pois é através dela que você, nós não somos destruídos. Ela é infalível. Ela é a régua. Ela é o prumo. Ela é um verdadeiro alimento. Então, nunca se esqueça que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Feitos essa consideração, eu vou trazer aqui alguns milagres que Deus operou, né? Deus operou lá no passado. Amém? Glória a Deus. Um dos primeiros milagres está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 7 ao 9, que foi a confusão das línguas. E qual era o propósito disso, irmão? Era frustrar uma ambição iníqua. Então, quando o homem está cheio de ambição, sem propósito benéfico, sem propósito divino com Deus, então Deus faz isso. Ele confunde as coisas. Amém? Porque o propósito é algo que não agrada a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui. Em Gênesis 19:11, fala também dos sodomitas feridos de cegueira. Qual foi o propósito? Castigá-los por suas intenções perversas. Isso foi lá em Sodoma. Sodomitas foram feridos de cegueira. Queriam lá entrar na casa de Ló. Nós vimos lá o que aconteceu. Ficaram cegos. Outro milagre também que aconteceu foi a destruição de Sodoma e Gomorra, que hoje Cristo nos coloca como exemplo. Paulo ratifica isso em Coríntios, e Pedro também ratifica, dizendo que aquilo aconteceu para o nosso exemplo. E qual era o propósito? Era castigá-los por suas grandes perversidades. E às vezes acontece isso.
Glória a Deus. São alguns dos milagres. Qual foi outro milagre? A esposa de Ló transformada em estátua de sal. Isso foi um milagre. Glória a Deus. Como explicar aquilo? Milagre não se explica. Glória a Deus. Qual foi o propósito daquilo, irmão? Foi castigá-la por sua desobediência e olhar para trás. Isso está em Gênesis 19, versículo 26. 19, 26. Glória a Deus. Outro milagre foi a sarça ardente que não se consumia. E qual era o propósito? Ali foi o chamado de Moisés em Horebe, em Êxodo 3:2. Glória a Deus. Outro milagre foi a vara de Moisés transformada em serpente. E ali, qual foi o propósito daquilo, irmão? Foi confirmar a sua fé. Isso está em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Foi no Monte Horebe. Amém? Outro milagre foi a mão de Moisés ficar leprosa. E de repente também ser curada. Isso foi Deus confirmando ali, mais uma vez, a fé de Moisés. A fé em Cristo, a fé em Deus. Glória a Deus. Porque Deus chama e Deus começa a confirmar, dar sinal do que Ele faz e pode fazer nas nossas vidas. Ele vai confirmar o teu chamado, Ele vai confirmar aquilo que Ele te chamou, te designou. Então, o chamado de Deus, Ele nos dá sinal que Ele é comigo, que Ele é com você. Ninguém não fica confundido. Deus me chamou, mas eu não sei para quê. Não. Quando Deus chama, Ele não deixa ninguém confundido. Amém? Então, se você está confundido, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, né? Foi Paulo que falou isso. Então, onde há confusão, porque não tem Deus nesse negócio. Amém? O crente que tem propósito com Deus, que sabe qual é o seu chamado, ele não é insensato. Ele sabe qual é a vocação, qual é o seu chamado. Amém? Então, ore a Deus, peça com sabedoria. Amém? Glória a Deus. A vara de Arão transformada em serpente. Qual era o propósito daquilo, irmão? Era convencer Faraó de que a sua missão e a de Moisés eram divinas. Isso está onde? Isso está em Êxodo 7, do 10 ao 12. Êxodo 7, 10 ao 12. Era para mostrar para Faraó que Deus não estava brincando. Glória a Deus. E outro milagre foi as 10 pragas. E qual era o propósito das 10 pragas? Era obrigar Faraó a deixar os israelitas a sair do Egito. Isso está em Êxodo 7, a partir do 12. A coluna de nuvem durante o dia e a de fogo de noite, isso é milagre. Glória a Deus. Ele é o mesmo. E qual era o propósito? Era enganar os egípcios e guiar os israelitas. Glória a Deus. Isso está em Êxodo 13, 20 e 21. A divisão do Mar Vermelho e a sua volta ao leito normal. Qual era o propósito? É abrir caminho para os israelitas e deter os egípcios. Então, esse era o propósito de Deus. Está em Êxodo 14, 2. Amém? Glória a Deus. As águas de Mara tornaram-se doces. Qual era o propósito disso? Era suprir, glória a Deus, os israelitas de água potável. Isso está em Êxodo 15, 24 a 25 e 25. Amém? O envio de codornizes e o maná. Qual era o propósito disso, irmão? Era suprir os israelitas de alimento. Isso foi lá no deserto. Isso está em Êxodo 16, capítulo 13 e 35. Então veja quantos milagres Deus não fez. Então por isso que Jesus veio fazendo esses mesmos milagres, confirmando aquilo que Deus já fizera. Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não confunda esses evangelhos que é pregado hoje em dia, só visando as coisas terrenas. Deixa eu lhe dar um recado de Deus. Quem visa coisas terrenas está perdido nessa vida. Nós temos que visar as coisas espirituais. As terrenas, Deus nos abençoe. Ele disse, se atentamente ouvires a minha voz e cumprir todos os mandamentos, ele disse que vem bênção para mim e para você. Não tem maldição para mim e para você. Amém? Então esses são alguns milagres que Deus fez. Fez também o quê? Outro milagre que Deus fez foi a lepra de Miriam e depois a sua cura. E qual era o propósito? Era para eles saberem, Miriam saber que Deus era com Moisés. Porque ela disse que Moisés, Deus só fala contigo. Então isso está em Números 12, 10 ao 15. Então Deus mandou chamar Arão e Moisés e feriu Miriam de lepra, mas depois curou. Amém? E também tem a cura de Naamã.
também, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então esses foram alguns dos muitos e muitos milagres. Tem também o milagre que Deus fez de Dagon, né? Que cai diante da arca, né? Ali que está em 1 Samuel capítulo 5. Qual era o propósito? Era obrigar os filisteus a devolverem a seus legítimos guardiões a arca do Senhor. Então Dagon ali caiu diante da arca, ou seja, diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem também o azeite da viúva que é multiplicado. E qual era o propósito, irmão? Era promover os meios para pagar suas dívidas, que está em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Amém? Glória a Deus. Então tem muitos e muitos milagres. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só basta aí você crer. Então creia no poder da palavra. Que esse vídeo aqui, em nome de Jesus, venha aumentar a sua fé. Que você venha ter um fortalecimento espiritual, uma confiança, uma certeza que Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Então isso aí são algumas referências, né? Glória a Deus. Tem também a multiplicação da farinha e o azeite da viúva, que era para promover o alimento para ela e seu filho. E o profeta, a viúva de Sarepta, que está em 1 Reis, capítulo 17, do 10 ao 16. Então, são muitos e muitos milagres. Milagre de livramento, de fuga, machado flutuando, glória a Deus, aleluia. A fuga dos exércitos dos sírios, para livrar Samaria do ataque dos sírios. Então foram muitos e muitos e muitos, mas muitos milagres Deus operou no Antigo Testamento, amém? Então que esse vídeo venha aumentar aí a sua fé, tá bom? Fica com Deus, um abraço, em nome de Jesus, e nunca se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, amém? Que Deus os abençoe, e não se esqueça, deixa o teu like, amém? Fica na paz, fica com Deus.